Mais uma vez, o homem está tendo a arrogante pretensão de querer desafiar a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, cujo império e soberania ninguém pode se igualar, porque não existe paralelos no mundo que possa se comparar a isso, em tempo algum. Principalmente a Deus. Então, o ser humano não pode ficar nessa soberba, nesse orgulho de querer ser superior a Deus. Querer fazer alguma coisa que seja superior a Deus. Ou seja, contrário àquilo que Deus não aprova. Então, é preciso que o ser humano agora entenda esse erro. Porque esse erro é algo comum entre os seres humanos, infelizmente. Então, para provar isso, eu vou ler aqui um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Nesse texto aqui vai falar sobre a Torre de Babel, onde está escrito assim, ó. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, os seres humanos em consenso, em seu orgulho, prepotência e arrogância, queria construir uma torre que chegasse até os céus. Só que os céus são os céus do Senhor. Ali ele reina, porque o céu é o trono dele. É o trono de Deus. Então, aquele lugar ali, só ele pode dominar. Pertence a ele, ele criou para esse objetivo. Então, o ser humano não pode ter essa arrogante pretensão de chegar aos céus construindo uma torre. Por isso essa torre foi desfeita. E eles foram espalhados por toda a terra. As línguas deles foram confundidas ali por Deus, para que ninguém mais, em tempo algum, pudesse alcançar os céus, que são os céus do Senhor. Essa é a verdade pura e simples que o ser humano tem que entender. O ser humano tem que ficar na dele e não querer ir mais além dos seus limites. Não querer ultrapassar os limites. Não tenha essa arrogante pretensão. Essa soberba não pode caber no coração do homem. Porque Deus pode humilhar aos que andam nessa soberba. Sem dúvida alguma. Então, como eu já disse, os céus são os céus do Senhor. Vamos ler aqui essa verdade. Esse texto, ou melhor, vamos ler aqui essa verdade que está aqui no livro de Salmos, Salmos 115, capítulo 16, ou versículo 16. Salmos 115, versículos 16. Vamos lá. Salmos 115, versículo 16. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, os céus são os céus do Senhor. Nesse lugar ele domina. Ele é o rei, ele é todo-poderoso. Os céus são um lugar inatingível para o ser humano. Deus não permite que o homem chegue lá, porque aquele lugar ali, que são os céus do Senhor. Ali ele é absoluto. Faz parte do seu império e soberania os céus. Mas a terra, Deus deu a terra aos homens. Então os homens
comuns e normais, como você e eu, devemos habitar apenas na terra. Devemos nos conformar com isso, porque na terra é o limite da nossa habitação, sem dúvida alguma. Então, na terra temos muitos lugares onde podemos ir. Nos desertos, nos mares, nas montanhas, nos rios, nas cidades, enfim. Podemos explorar tudo isso. Podemos viver tudo isso. Mas os céus são os céus do Senhor. Temos que nos conformar em habitarmos apenas na terra e deixarmos os céus, que são os céus do Senhor, para Ele apenas. Essa é a verdade. Pura e simples, é o que está escrito aqui. Ninguém pode ficar orgulhoso e querer ir para um lugar superior, que pertence apenas a Deus. Não cometa esse erro, porque existem muitas pessoas aí agora querendo ter a arrogante pretensão de subir, ou melhor, de querer ir a Marte. Marte é uma das estrelas errantes. Existem estrelas fixas e estrelas errantes. Mas todas essas estrelas pertencem ao Senhor. Não é algo para o homem ir. Ele não tem como ir nesses lugares. Ele nem sabe do que é feito aqueles lugares. E quer ter essa arrogante pretensão de ir a Marte. Então, vamos ver o que pode acontecer quando alguém tenta subir as estrelas do céu. Vamos ler aqui no texto que está no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler aqui. Deixa eu só achar aqui. Livro do profeta Obadias. Deixa eu ver aqui. Só mais algumas páginas aqui. Aqui. Livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu ver aqui, ó. Está escrito assim, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui da luz para poder ver melhor. Até perto da luz é muito difícil de ler, peraí. Deixa eu ver aqui mais perto. Chega mais perto aqui. Mais um pouquinho mais perto aqui da luz para poder ver, para poder ler direito. Se te remontares como águia. Acho que é isso que eu estou aqui. Se te remontares como águia e puseres teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei. De lá te derribarei, diz o Senhor. Então, é essa palavra que o Senhor diz, para aqueles que tentarem subir as estrelas, que são estrelas que Deus criou. É parte do domínio dele. O homem não tem capacidade de chegar lá. Nem as estrelas fixas, nem as estrelas errantes, em tempo algum. Não dá para fazer isso. Então, o homem tem que entender isso. O seu lugar é na terra e não nas estrelas lá do céu.